Olá, boa tarde, quarto ano. Estamos aqui para mais uma aula. Aulas essa de História e Geografia. Hoje, 25 do 8, né? Quarto ano. Hoje, 25 do 8, terça-feira, né? Iremos dar início às nossas aulas. Vamos à nossa agenda. Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja comigo, com você, enfim, com todos nós. Muitas bênçãos para nós nessa terça-feira e durante, né, os dias, durante a nossa terça-feira, aliás, todos os dias, né? Com Deus tudo a gente pode. Então, prepara a nossa agenda, vamos lá, nossa agenda. História, página no livro 60, 61 e 62. Atividade de reforço de História, né, na matéria de História, página 139. Geografia, 56, 57 e 58. Atividade de reforço na matéria também de Geografia, 145. Então, quarto ano, iremos pegar agora o nosso livro. Abram o livro de vocês na página 60. Lá, página 60. Lembrando que estamos na terceira unidade, certo? Na página 60, iremos falar da cultura africana. O trajeto dos africanos para a colônia, né? Antes da chegada dos europeus à África, o continente africano era dividido em várias racionalidades e em muitos grupos étnicos, né? Havia reinos bastante desenvolvidos. Olha aí no livro de vocês, logo na lateralzinha tem o mapa, observem aí o mapa e vamos continuar. Acompanhem também aí a leitura. A escravidão já existia na África, mas em uma quantidade bem menor. Havia sociedades em que esses escravos trabalhavam nas lavouras, né, na lavoura dos reis, né, das pessoas ricas. Então, a cultura africana é vasta e diversificada, dotada de uma enorme riqueza imaterial, né? Fator que se explica tanto pela diversidade de etnias presentes na África, quanto pela influência de povos do Oriente Médio e europeus, né, que tiveram contato com os africanos ao longo da história. Ou seja, quando começou, né, os europeus chegar aqui no Brasil, os escravos eles vieram da África para trabalhar aqui no Brasil, serem explorados aqui, né, no Brasil. Eles vieram num navio negreiro, né, e quando chegaram aqui foram trabalhar na lavoura, foram para a casa dos senhores de engenho, né, e esses escravos, quando eles tinham os dentes bem brancos, bem bons, eles eram mais valiosos. Quanto mais saudáveis, apesar de serem maltratados, mas quanto mais saudáveis eles eram, mais caros eles ficavam, né? Eles eram escravizados, trabalhavam muito, sem condições nenhuma e sem receber nada, não tinha nada em troca, a não ser serem maltratados, né? Aí no livro de vocês, na lateral, na página 60, vamos falar agora, a comercialização de escravos era feita por meio de escambo, no qual os escravos eram negociados por mercadorias de pouco valor, ou seja, eles eram negociados por pouca coisa, mas aí é como eu falei, essas mercadorias que eram trocadas mesmo com pouco valor para a troca deles, ainda assim era exigido que eles fossem, né, bem tratados, tipo, tivesse o dente bom, e se tivesse o dente estragado já ficaria, né, no valor menos elevado, já eles tinham que estar com pele boa e várias outras coisas para vocês verem. Eles não tinham direito à moradia, à alimentação e várias outras coisas, mas mesmo assim para comercialização eles tinham que estar bem cuidados e bem tratados. Aí aqui na página 61, né, tem a continuação das atividades que vocês vão
continuar a leitura. Mas só falando aqui da cultura deles, né? Eles eram tão maltratados que eles no final do dia, eles faziam a roda, né? Aquela roda para descontrair. Então lá na roda deles tinha capoeira, eles faziam aquelas danças do candomblé, eles faziam... e tem as culturas dos africanos, a capoeira e várias outras coisas, né? Mas isso tudo também era uma maneira deles se distraírem, porque durante o dia deles era muito duro, muito pesado, então eles se distraíam dessa forma, através da cultura deles, sendo que eles deixaram várias coisas aqui no nosso Brasil, que eles mesmos fizeram, né? Valiosas mesmo, que eles trabalhavam, não tinha remuneração, eles eram escravizados, então muitas coisas aqui no Brasil eles deixaram, né? Aí no livro de vocês, na página 61, vamos só terminar aqui. Quando chegaram ao Brasil, os africanos escravizados eram expostos em feiras para serem vendidos a fazendeiros. A partir daí, eram levados para trabalhar de maneira forçada. Os que se regavam a trabalhar sofriam. Aqueles que se negavam sofriam, né? Eles eram castigados e muito castigados. Há violências, né? Físicas. A vida nas fazendas não era fácil. O tempo médio de vida desses escravos era de 4 a 8 anos, devido aos maus tratos, né? Cargo de trabalho. Por esse motivo, muitos fugiam, mas passavam a ser perseguidos. Quando eles fugiam, eles às vezes alcançavam o quilombo, achavam que lá eles iam estar protegidos, mas quando não alcançavam, na metade mesmo do caminho, bem antes, eles eram capturados e levados de volta, e nessa volta eles eram judiados até a fazenda, que eles eram levados de volta à fazenda. Quando chegava lá, eles eram colocados no tronco e lá eles apanhavam muito, mas muito mesmo. Eram cuidados pelas próprias pessoas que estavam na senzala, né? Jogavam água com sal, pano com água, morna água, assim, porque eles não tinham nem medicamento, apesar de tanta pena que eles levavam. Então, era uma vida bem dolorida, né? Aí, no livro de vocês, na página 61, tem a atividade. Vamos lá? Marque as características da África antes da chegada dos europeus. Vamos lá. Com os quadradinhos, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá marcar. As tribos viviam em harmonia? Então, vocês não vão marcar, né? Porque não viviam. O continente era dividido em várias nacionalidades? Marca o segundo quadradinho. Existiam muitos grupos étnicos? Marca o terceiro quadradinho. Não existia a escravidão? Ou se existia, né? Haviam reinos bastante desenvolvidos? Marca o último quadradinho. Sim, né? Aí, numere corretamente as cenas de acordo com a legenda. Nós temos 4 quadrados grandes, que nesses quadrados grandes tem os desenhos, né? Então, por que a Tia Leda está fazendo os quadrados grandes? Porque iremos numerá-los. No primeiro, esse primeiro desenho, numeral 1. No desenho aqui, do lado, numeral 3. Dá para ver direitinho? No outro quadradinho abaixo do primeiro, numeral 2. Porque são apenas 3 quadradinhos e não 4, como eu coloquei, né? Então, vamos colocar esse quadrado bem aqui. Ele vai ser representado pelo numeral 2. Então, como foi que ficou? 1, 3 e 2. A Tia Leda vai explicar agora porque 1, 2, 3 e 2. Vamos lá? A escravidão já existia na África, mas numa quantidade bem menor. Então, numeral 1, né? As aldeias guerreavam entre si, né? Numeral 2. 3. Nessas aldeias passaram a fazer parte das famílias, mas havia uma diferença. Então, numeral 3. Numeral
numeral 1, 2 e 3, né? Porque aí é representada por desenhos, certo? Aí na página 62 é a finalização de uma tarefa que vocês vão fazer em casa, no conforto do lar de vocês. Caprichem, leiam bem muito como a tia Leda falou para poder resolver a página 62. Então vamos lá fechar o nosso livro de história. Iremos pegar o nosso livro de geografia, ok? Geografia. Iremos abrir o nosso livro de geografia na página 56. Na página 56, certo? Vamos lá? A divisão territorial política. Para a geografia, um território é uma área sobre a qual o Estado exige a sua soberania e que abrange todo o solo ocupado pela nação. Os territórios possuem uma área delimitada por terra ou por água, né? Demarcando os limites. O Brasil é um país autônomo, independente politicamente. Possui um território dividido em estado que, nesse caso, vão 26, além do Distrito Federal, que representa uma unidade da federação que foi instituída com o intuito de abrigar a capital do Brasil e também a sede do governo federal. Então, observe aí no livro de vocês, tudo demarcado no nosso mapa, observe o mapa, tudo direitinho. E vamos lá continuar, né? Na esfera da divisão política, os contornos dos municípios são conhecidos apenas como limites. As dos estados são conhecidas como divisas e dos países são conhecidos como fronteiras. O território do Brasil pode ser estudado em seu aspecto político e administrativo e também em sua divisão natural, né? Então, vamos agora à nossa página 57, tem a continuação da leitura. Observem direitinho as regiões do Brasil, né? Vocês vão fazer uma leitura, continuar lendo e conhecendo, né? Vocês vão ver região norte, região nordeste, região sudeste, região centro-oeste e região sul. Na região norte é a maior região do Brasil em extensão, formada por 7 estados: o Acre, o Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Grande parte da floresta amazônica é localizada nessa região. Então, façam uma boa leitura das demais, né? Dos demais e observem aqui, as regiões do Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, dividiu o Brasil em 5 grandes regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Dessa forma, é mais fácil estudar, organizar, compreender e administrar o país. Então, vocês vão ver aí cada uma delas, vocês vão ler. Não esqueçam de fazer essa leitura, que é bastante importante, né? Escreva o que você... Vamos à nossa primeira atividade do dia de geografia. Escreva o que você entendeu sobre. Aí vocês vão escrever aí, vocês vão pesquisar, vocês vão escrever sobre limite e divisão. A tia Leda acabou de ler na página 56, né? Na página 56 vocês vão encontrar tudo isso. Agora é o que eu falei. Boa vontade de ler. Ler é importante, nos leva a caminhos bem diversificados e interessantes, né? Ao conhecimento. Então, não esqueçam de fazer essa leitura, né? O nosso tempo, ele é pouco, mas se você tiver força de vontade para ler, ele fica enorme, ele fica ótimo, né? No conforto do seu lar. Então, vocês vão pesquisar aí na página 56, limite, divisa, ok? Prestem atenção. Aí, na segunda questão, ordene os quadros abaixo e pinte o que dizem respeito às divisões políticas adotadas no Brasil.
Então, aí nós temos unidades federativas, regiões, reinos e feudos. Vocês vão pintar. Vocês vão pintar qual? Observem aí bem direitinho e pinte. O que é o Distrito Federal? Né? O que é o Distrito Federal? O Distrito Federal faz parte da organização política administrativa do Brasil, que compreende também a União, os estados e os municípios. A capital do Brasil, Brasília, está localizada no Distrito Federal, ok? Aí continue aí essa leitura, essa atividade na página 58. Aí, na letra B, o município em que você mora possui algum distrito? Qual? Né? Aí na letra C, o estado em que você mora faz divisa com quantos estados? Qual? Aqui é pessoal, viu? E na lateral aí, ó, eu tenho 4 quadrados, 5, né? 5 desenhos, 1, 2, 3, 4, 5. Aí nos desenhos vocês vão fazer o quê? Indique a região de acordo com as características apresentadas, né? Vocês vão ver qual cada uma representa. Então, vamos lá. A tia Leda vai ajudar vocês nessa daqui. No primeiro desenho, segundo, terceiro, quarto e quinto. É lógico que a tia Leda não vai desenhar o que está dentro do quadrado, né? Mas vamos lá representar. No primeiro, região sul. Região sul. No segundo, região nordeste. No terceiro, região sudeste. No quarto, região norte. E no quinto e último, região centro-oeste. Então, vamos lá, ó. Região sul, região nordeste, região sudeste, região norte e região centro-oeste, que cada um está representando através das figuras. Então, aí, fechando o livro de geografia, vocês vão ver a atividade do atividade de reforço, que está na página 145. Então, capricho na atividade é um complemento, como a tia Leda falou, o atividade de reforço é um complemento dos livros. Você vai fazer quando você for ler o seu livro de História ou Geografia e vai fazer a atividade de reforço. Então, quarto ano, um beijão, tchau e até a próxima.